Oi gente, eu sou o Darcio Cavallini, criador das terapias quantiônicas, e estou aqui para falar um pouquinho com você hoje do envelhecimento sadio. Isso mesmo, as pessoas que ficam velhas, mas não envelhecem. Isso na visão da quantiônica, né? Se você gosta desse tipo de tema, se inscreva no canal e convide seus amigos. Muito bom. Vitalidade tem prazo de validade? Porque nos últimos 20 anos, né, foi estabelecida uma norma no comércio, principalmente produtos comestíveis, né, no supermercado, tem que indicar lá a data de fabricação e até quando ele tem validade. E a gente percebe que muitos produtos, né, mesmo com a data de validade, que é o programa lá estabelecido pela Anvisa, ou sei lá por quem, pelo órgão controlador, às vezes estão em condições de consumo. Mas na vida do ser humano não é assim, né? Não dá para estabelecer, como está tentando, de uma certa forma, a sociedade, normatizar ou rotular. Ah, o cara que tem 60 anos já está velho, ele não pode fazer isso. Ou ele tem a vantagem de andar de ônibus gratuito, ele tem vaga de estacionamento específica no supermercado, enfim, cria uns determinados privilégios para as pessoas com um pouco mais de idade. Eu particularmente lamento profundamente isso, né, que tem a necessidade de se criar leis para que o mais jovem respeite a pessoa com mais idade. É lamentável, porque eles não sabem e não passa pela cabeça deles que um dia ele também vai ser velho, se chegar a ser velho. Então, respeitando ou não respeitando essas normas, espero que você que esteja me ouvindo também vai chegar aí na minha idade. Eu estou com 75. E o questionamento que me fazem, porque em geral as pessoas perguntam a minha idade, eu nunca tive vergonha de esconder minha idade, porque eu sempre vivi muito bem as minhas fases da minha vida. E as pessoas se admiram, poxa, mas você tem tudo isso? E eu brinco, com esse corpinho de 80 aqui eu tenho só 75. E eu sei que as pessoas em geral atribuem menos idade para mim, porque eu aparento ter menos idade. Eu me lembro de um exemplo específico, se é uma boa qualidade, uma boa empresa ou não, mas o fato é que o Roberto Marinho, aos 65 anos de idade, criou a Rede Globo, todo o sistema Globo de televisão que existe, que virou uma potência. É uma empresa líder mundial em termos de comunicação. Não é Brasil, não, eles são muito fortes mesmo. Eu me lembro do Antônio Hermílio, né? Ilustre empresário brasileiro, um exemplo de vida de cidadão, né? Que lá com os seus setentinha, além dele ir nas empresas dele, né? No conglomerado que os filhos já tocavam, mas ele fazia sua partezinha lá, me lembro que ele assessorava, né, um hospital de São Paulo, Beneficência Portuguesa, ele fazia seu papel lá de colaborador. E eu vejo muitos exemplos de pessoas assim, que apesar da idade, estão com a corda toda, né? Eu tenho a alegria de ter uma irmã que é mais velha que eu, 1 ano, a Mari, que está se tornando terapeuta agora, estudou e tal. E eu vejo a atividade física da Mari, minha irmã, é impressionante. Ela veio passar uns dias comigo aí quando eu tive o acidente do ombro para me ajudar, né? E você não pode ver um copo sujo que ela vai lá lavar, ela varre não sei o que, ela cuida do cachorro, ela cuida de você, e quando não vai ajudar as crianças a fazer lição, e pega o carro e vai no supermercado, e pega... Cara, é uma atividade incrível, né? Em compensação, lamentavelmente, eu conheço muitas outras pessoas que com 50 e poucos anos de idade já desistiram da vida. E por que isso acontece, né? Isso é um fenômeno que
é um processo, é uma doença, está incidido lá no CID F44.3. É um processo auto-obsessivo espiritual, muito fácil de lidar. Que em geral, em muitos casos, nas mulheres, na grande maioria, acaba acontecendo que se faz o diagnóstico de Alzheimer. E quando isso acontece? Acontece porque nós recebemos uma educação de que, por exemplo, o homem é o provedor, então ele é o macho, tem que ser o macho alfa em casa. Ele tem que provisionar tudo, ele é que tem que trabalhar, ele tem que sustentar todo mundo, tem que ser responsável por todo mundo, ele é o cara que decide isso, decide aquilo, ele é o macho, né? E a mulher, de tempos atrás, que está um pouco diferente hoje, né, vinha fazendo o papel da Amélia, antiga Amélia daquela canção do Ataúfo, né? Não me lembro se é do Ataúfo Alves, mas acho que é. Enfim, que era a mulher de verdade, né? Aquela que tinha que aprender a cozinhar, costurar, né? Enfim, fazer tudo e servir o marido, servir a família. E eu estou citando esses exemplos dessas décadas de pessoas que nasceram lá dos anos 50 para trás, né? Que hoje são as pessoas que são as mais antigas, as mais velhas. Então, eu vejo muitas pessoas que de repente abandonam a vida. E no homem é muito comum, ele é o provedor, ele é o dono da casa, ele se sente o dono, a voz dele é ativa. Aí de repente ele se aposenta, ele perde aquela função de suprir porque ele está lá em casa, todo dia ele vira o Jaque, a lei do Jaque. Todo mundo da casa, olha, fulano, já que você está aí e não está fazendo nada, vai comprar esse negócio lá no armazém para mim. Ó, já que você não está fazendo nada, pega o carro, leva as crianças para não sei aonde, para a escola e volta. Ó, já que você não está fazendo nada, arruma essa porta para mim. Ou seja, já que ele não faz nada, parece que o cara não faz nada mesmo, né? Não tem direito a curtir o descanso da aposentadoria que ele conquistou. E ele tem que fazer alguma coisa, porque o cara fica sem fazer nada. Sem fazer nada tem o ditado que diz que pô, cabeça vazia é porta aberta para o capeta, né? E começa então os pensamentos de autodestruição. E é assim, e ele abandona a vida, começa a ficar zangado, irritado, vira o zangão da casa. Por quê? Ele perdeu a condição de ser o macho alfa e passou a ser o serviçal da casa. Então, na visão do homem, ele acha que todo mundo perdeu o respeito por ele. E muitas vezes tem muitos filhos, né, na faixa dos 30, 40 anos, que até incentivam, ô pai, leva as crianças na escola aí, querendo até carinhosamente dar uma atividade para que ele se sinta útil, né? Mas ele não quer se sentir útil dessa forma, na verdade não é isso. Ele quer continuar sendo irreverenciado como macho alfa. E na visão desse homem, as pessoas perderam o respeito por ele, ele perdeu o trono. A mulher, ao contrário, né? É aquela mulher então que foi educada como Amélia, tem 3, 4, 5 filhos, sei lá. Aí tem os netos, né? Família do estilo italianão, junta todo mundo em casa. Domingo tem o macarrão da mama, tem que estar lá todo mundo falando as fofocas que tem que falar, né? Aquelas discussões da italianada que vira tudo pizza, enfim, né? Mas a mama é útil, porque ela faz o macarrão. Mas aí nos tempos modernos, né, a mulher separou do marido, então o marido não vai mais, aí de repente as crianças não vão no domingo, porque domingo é dia de ficar com o pai, e a mãe vai sozinha, e a mãe já tem um namorado, então ela não vai sempre, porque ela vai namorar no final de semana, e o homem é a mesma coisa, enfim. E aí o velho morre. E a única pessoa que ela cuidava, que precisava de toda atenção, era o cara que estava ali, que era o Jaque. Né? Já que ninguém dá atenção para o Jaque, ela enche o Jaque de mimos quando entre uma briguinha e outra, e entre uma discussão e outra, entre uma ranzinza e outra. Né? Mas ela se sente útil servindo ao parceiro. E aí esse parceiro morre. Os filhos se foram, os netos não vão mais, eles estão muito ocupados em ganhar a vida, ninguém mais presta atenção no macarrão, não precisa mais, etc. E ela começa a se sentir inútil. Da mesma forma que o homem.
Então os dois chegam nesse momento da vida e que entra em choque e está checando mesmo a sua virilidade, o seu potencial de vida, o que eu estou fazendo aqui. E nesse momento, nesse tempo de vida, é que vem a grande questão: o que eu estou fazendo aqui? Vou ficar o quê? Esperando a morte chegar e não fazer mais nada? Né? Então as pessoas têm a tendência de reagir negativamente porque a própria sociedade já estabelece determinados rótulos em que essa pessoa já não tem mais utilidade. Basta você ver, por exemplo, que um homem que perdeu o emprego aos 48, 49 anos de idade, em status de gerência, nível de qualquer coisa desse nível, né? Perdeu o emprego, para ele arrumar um outro na mesma categoria é muito difícil, porque no mercado brasileiro ele é considerado velho. 50 anos de idade o cara é velho, está fora do mercado. Né? Então, isso é cultural no Brasil, isso é cultural. Porque nós não temos a tradição de valorizar a experiência. Porque nós somos um país jovem, temos 500 anos. Pronto, é 500 anos. Mas 500 anos nós passamos pelo descobrimento, passamos pela colônia. Na verdade, o Brasil está tentando ser Brasil faz 100 anos, não mais que isso. Né? Então, a gente não tem essa cultura, não tem essa tradição como é a Europa. Você vai lá em qualquer vilarejo da Europa, está cheio de velho. Os jovens abandonaram seus lares, foram tentar ganhar a vida fora, mas o velho continua lá e ele tem determinados direitos assegurados. Porque a cultura europeia dessa forma valoriza o velho, que é diferente daqui. Né? Então aqui nós somos obrigados a dar um assento azul no metrô, no ônibus para ele, que nem sempre é respeitado. Ele tem lugar específico para poder estacionar o automóvel. Ele, de repente, podia, até São Paulo, nem mais isso, tiraram o direito do velho de andar gratuitamente, né? Enfim, né? Tiraram. Enfim, e tem determinados privilégios. Na fila do banco você tem a fila do preferencial, né? O único lugar que eu não vejo muito respeito nisso é no McDonald's, porque pelo menos o McDonald's que frequenta aqui em Itatiba não tem fila preferencial. É lamentável uma empresa desse porte, desse nível, que não presta muita atenção. Então, todo lugar que tem muito jovem frequentando, a gente percebe que cada vez mais essa cultura está sendo abandonada, de não ter o respeito pelo velho. O indígena, de uma certa forma, é aquele povo que mais cultua essa ideia, o japonês também. Né? Por quê? Porque imagina que o velho tem aquela sabedoria e pode te passar alguma experiência nas palavras, na sabedoria, das vidas e das experiências que você vai ter que enfrentar e que você não conhece, e que você vai passar por elas porque você é muito jovem. O jovem é orientado e tem o hábito de ouvir o mais velho. Para quê? Para somar, para ganhar experiência. Então, nessas culturas, o velho é valorizado, porque ele é respeitado pela sua sabedoria. Então, acontece que o homem brasileiro e a mulher brasileira vão vivendo mais ou menos esse tipo de situação. Então, chega nesse momento que eles querem abandonar a vida. Querem simplesmente não viver mais aqui porque perderam a utilidade. E aí entra um processo auto-obsessivo espiritual que tem cura, precisa de tratamento, que tem um determinado programa de vida, tinha uma determinada missão que não cumpriu, porque exatamente a própria sociedade, os paradigmas e preconceitos criados pela forma de viver, pediram que ele vivesse a vida de forma diferente. Ele foi atrás de fazer família, de construir a casa própria, de dar segurança para os filhos terem uma faculdade, de dar bom estudo, etc, 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 mas não cumpriu o seu papel, que é o filosófico. O que você veio fazer aqui? Porque cada um de nós tem uma missão de vida. Então, em geral, o homem brasileiro, ele está se suicidando de forma sutil, muito antes do tempo. Porque eu ouvi uma frase, e tenho ela muito presente na minha vida, que é a seguinte: que o homem não morre quando o coração para de bater. O homem morre quando ele se sente inútil e ele desiste da vida, ele já está morto. Porque cada dia acordar de manhã para ele é um sacrifício, porque ele não tem onde ir, não tem o que fazer.
Portanto, ele não tem motivo para ir dormir e ter sono profundo. Se você não tem motivação, você tem o quê? O que é viver aqui? Então, qual é o prazo de validade? E a gente vê situações de pessoas que com 50 anos já estão nessa tendência. E o que podemos fazer? Quando o teu corpo não ajuda mais, você pode utilizar o que você tem de melhor, que é a experiência de tudo que você viveu na vida. Tudo que você já passou sempre te deu uma bagagem para conseguir enxergar uma forma mais fácil de fazer do que aquele jovem que está passando pela mesma experiência pela primeira vez. E encontrar essa vontade de viver novamente, essa motivação para viver, é difícil, porque quando chega nesse aspecto, em geral a mulher adquire o Alzheimer. E o que é o Alzheimer? Alzheimer é um suicídio inconsciente. Continua vivo, mas está suicida. Ou seja, a pessoa não quer mais viver no corpo, ela simplesmente desdobra e vai viver no mundo astral, no mundo dos sonhos. Por isso que é muito comum a mulher com Alzheimer, de repente ela reconhece um parente ou um amigo e não reconhece o filho que vive com ela todos os dias. Lembra de coisas de 10 anos atrás e não lembra do que comeu ontem. Por quê? Porque ela está fora da realidade dela, está vivendo no mundo astral. Lá no mundo da Lalândia, onde ela gosta de viver, onde ela é importante, onde ela tem família para cuidar, ela tem filho para fazer comida, etc, etc, porque foi o que ela aprendeu a fazer nessa encarnação. Então, nesse momento, você tem pessoas na sua família com esse tipo de perfil, procure incentivá-lo a buscar espiritualidade. Porque a explicação do que ele está fazendo aqui, ele só vai encontrar na espiritualidade, porém sem religião. Porque a religião vai seguir os dogmas e ele vai ser tratado da mesma forma como um inútil, que ele não serve para mais nada. Não é bem assim, eu sei que estou exagerando, mas é mais ou menos isso. Que motivação existe, né, dentro das religiões que incentiva o homem velho a fazer alguma coisa? Então, incentive o seu pai, seu avô, a conhecer a espiritualidade sem religião. Eu fico muito feliz porque nos meus cursos, no curso anterior, por exemplo, que era a turma 3, eu tinha acho que umas 8 ou 10 pessoas com mais de 80 anos. Nesse curso tem outro lote aí de pelo menos uns 20 que eu já identifiquei na live, 20 e poucas pessoas para cima dos 70, que são pessoas que estão descobrindo, que une a sua experiência de vida, conhecendo um pouquinho a espiritualidade, como ela funciona sem religião, sem regra, ele começa a perceber que ele é útil, muito mais útil do que o jovem. Porque ele soma as técnicas terapêuticas que ele aprende à sabedoria de vida. Ele já não tem mais ansiedade. Ele aprendeu a lidar com o tempo, ele aprendeu a esperar o timing das coisas para poder acontecer a maturidade e a realização das coisas. Então, se você tem alguém na sua família que está passando por esse processo, indica para ele começar a assistir os vídeos da gente, indica para ele fazer o curso de formação de terapeuta, você vai ver que você vai ganhar um novo amigo e um parente velho muito novo. Gostou desse tema? Dá um like aí, tá bom?